A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Veremos a segunda parte sobre a última Páscoa, a Santa Ceia do Senhor, em Marcos. Mas antes, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses estudos, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que nós dedicamos a aprender a sua palavra. Capacita-nos cada dia mais, Senhor, a desempenhar algum papel na sua obra. Venha, Senhor, com o seu Santo Espírito, nos encher sempre do teu poder, da sua presença. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça. Leva-nos, Senhor, nos caminhos que devemos andar. E que tudo isso seja para honrar, glorificar o teu santo nome. Amém, amém, graças a Deus. Amém? Então vamos lá, hoje veremos Marcos capítulo 14, dos versículos de 17 a 26, Então veremos a segunda parte, da última Páscoa e da Santa Ceia, da instituição da Santa Ceia pelo nosso Senhor Jesus, certo? Deixa eu só... O meu caderno aqui fechou, Pronto, me encontrei. Amém? Hoje eu vou dar mais uma passada, porque os vídeos acabam ficando um pouco longos, Algumas pessoas talvez não gostem dos vídeos mais longos, mas como a palavra do Senhor, a sabedoria de Deus é infinita, a palavra de Deus, a gente precisa ter um cuidado maior, uma profundidade maior. Ainda que eu fique nos vídeos 30, 40 minutos, vocês também é bom continuar se aprofundando, amém? Então hoje eu vou dar umas passadas para lá, para cá, para lá, então com certeza esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os anteriores, certo? Mas vamos lá, tudo de acordo com a permissão do Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 17 diz assim: E chegada a tarde foi com os 12, Então, quando chegou a tarde, nosso Senhor Jesus foi com os apóstolos, com os 12, para o local em que ele havia mandado os 2 discípulos prepararem, o jantar da Páscoa. Versículo 18. E, quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me, Então, quando eles estavam lá sentados comendo, o Senhor Jesus revelou a eles que um deles, um dos 12, que estava ali comendo com o Senhor Jesus, ia o quê? Ia trair ao nosso Senhor Jesus. Lá em Mateus, vamos lá em Mateus rapidinho, anterior a Marcos, Mateus capítulo 26, versículo 24, não, versículo 20 vai dizer, 26, 20, diz assim: E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. A mesma passagem, sobre a Santa Ceia, só que lá em Mateus. Mas a gente vai voltar daqui a pouco, deixar até marcado, daqui a pouco a gente vai voltar em Mateus 26, certo? Então, falando dessa mesma passagem, que o Senhor estava sentado com os 12 para comer o jantar da Páscoa. Amém? Então, o Senhor Jesus tinha o quê? Ali, além dele já ter o conhecimento de quem ia trair ele, devemos dar ênfase para o fato do Senhor Jesus falar e trazer ao conhecimento de todos. Por quê? Vou trazer um exemplo bem bobo da minha cabeça, assim, algo bem simples. Vamos imaginar que nós estamos num círculo de amigos, certo? Eu sei algum segredo, Eu sei que alguém fez algum mal a mim, só que eu não falo.
Ainda que alguns saibam, outros não, ninguém vai saber que você sabe, a menos que você fale. O nosso Senhor Jesus, ele sabia, ele tinha conhecimento, ele é o quê? Onisciente. Nós vimos no estudo anterior que eu falei. O Senhor Jesus mandou os 2 discípulos à frente e falou: ó, quando vocês entrem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Na casa que ele entrar, vocês entrem, falem com o senhor daquela casa. O mestre pergunta onde vai ser, vai ser realizado o jantar da Páscoa, né? Então ele mostra a onisciência dele, que ele tinha o quê? Conhecimento das coisas, ele é onisciente, que ele, antes mesmo de acontecer, ou algo que vai acontecer depois ou antes, ele já tem o quê? Ele tem total ciência, que é o quê? Total conhecimento, né? Então, o Senhor Jesus, ao falar o que ele sabia, ele já sabia, não ia mudar o fato. Tanto que a gente vai ver, mesmo ele falando, ainda aconteceu. Mas ele fala o quê? Para que as pessoas em volta saibam que ele sabe e que verdadeiramente ele era o quê? O Filho de Deus, e ele tinha conhecimento do que haveria de acontecer com ele. Aqui, amados, podemos também enxergar que Judas, né? Já estou dando um spoiler, adiantando, mas aqui Judas teve a oportunidade de se arrepender, mas infelizmente não o fez, né? Ele não se arrependeu, pelo contrário, ele continuou a colocar em prática o seu plano perverso de trair o nosso Senhor Jesus, certo? Versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Então os discípulos de Jesus, né, eles se entristeceram, né, e começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Né? Um após outro, os 12 começaram a perguntar se era eles que haveriam de quê? De trair o nosso Senhor Jesus. Uma vez, eu estou sorrindo porque uma vez eu vi um meme na internet que falava Judas perguntando: sou eu, Senhor? Aí a pessoa: sou eu, Senhor? Mas eles se entristeceram e começaram a perguntar ao Senhor Jesus se o Senhor Jesus estava falando deles, né? Lá em Salmo 41, versículo 9, vai dizer, na tradução, nova tradução na linguagem de hoje: até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Se eu não me engano, esse é o Salmo de Davi, ou é o dos filhos de Corá? Deixa eu ver, só para mim não falar nada errado. Mas vocês podem me corrigir sempre nos comentários. Salmo 41. O cuidado de Deus para com os pobres. Deus queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus, né? Então é um salmo de Davi falando a respeito da traição. E aqui Davi, ele estava profetizando, se eu posso usar essa palavra, a respeito do que aconteceria ao nosso Senhor Jesus. Tem outros salmos que Davi fala, né? O Senhor disse ao meu Senhor, né? A respeito do Messias, né? Aquele que haveria de vir para salvar, né, o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Então, falando a respeito do nosso Senhor Jesus, que é alguém que tomava refeições com o Senhor Jesus, né? Alguém próximo a ele, né? Ia traí-lo. Vamos conjecturar para nossas vidas? Vamos pensar uma pessoa que só quer o nosso mal, só deseja o pior para a gente e faz questão de demonstrar. Você vai se assentar com essa pessoa para tomar uma refeição? Você teria coragem de aceitar um alimento da mão dessa pessoa ou compartilhar o alimento entre você e essa pessoa, sabendo que ao momento que ela pegasse algo do seu prato, ela poderia ter a oportunidade de colocar algo para te fazer o mal? Não, certo? Então, seria, entre aspas, menos pior se você tomasse uma refeição com uma pessoa que não quer o seu bem e algo acontecesse com você. Por quê? Porque era o natural. O natural de quem só faz maldade é ser mal. Então você não se escandaliza tanto.
Mas quando uma pessoa que se demonstra bem, uma pessoa de bem, e de repente ela te magoa, de repente ela faz algo contra você, isso você, nossa, traz uma mágoa, um ressentimento muito maior. E alguém que estava ali, que ficou com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, que andou com o Senhor Jesus, dormia no mesmo local que o Senhor Jesus dormia, andava pelos mesmos locais que o Senhor Jesus andava, tinha uma comunhão com o Senhor Jesus, comia no mesmo prato, algo de confiança, entende? Algo, uma relação de confiança, uma intimidade muito grande, e estava ali prestes a trair o nosso Senhor Jesus. E aqueles discípulos se entristeceram, né, com o que o Senhor Jesus estava falando a respeito de alguém que haveria de traí-lo. E começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Porventura sou eu? Versículo 20. Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato, né? Então o Senhor Jesus respondeu que era um deles, um dos 12 apóstolos, né? Que comia no mesmo prato que ele. Versículo 21. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido, né? Então, o Senhor Jesus falando que iria acontecer com ele de acordo com o que as profecias diziam que aconteceriam ao Filho do Homem, né? Ao Messias, né? As profecias falavam lá em Isaías, né? Fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que ele levou sobre si todas as nossas transgressões, né? E tinha que se cumprir. A Escritura, a palavra de Deus, as profecias tinham que se cumprir. Mas ai daquele homem que estava traindo o Filho do Homem, né? Que estava traindo a Jesus. Então, ai de Judas, que traiu o Senhor Jesus. Melhor seria que ele não tivesse nascido do que nascer e ter cometido isso. Eu falei que a gente ia voltar lá em Mateus 26, né? Então, novamente, Mateus 26, agora o versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Também lá em Lucas 22, 22. Lucas é depois de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lucas 22, versículo 22, que vai nos dizer o quê? O que vai nos dizer? Vai nos dizer assim: e, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Amém, amados? Então tinha que se cumprir as Escrituras, né? O Senhor Jesus tinha que padecer aquelas dores, tinha que sofrer por nós e ser crucificado, né? Versículo 22. E, comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lo e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então o Senhor começou aqui a ordenança, né, da Santa Ceia, em que temos, né, em comemoração, em memória do nosso Senhor Jesus, o partir do pão, né, e o vinho, né? Então o Senhor Jesus institui a Santa Ceia, e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e deu-lo e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo e todos beberam dele. Amém? Lá em Mateus 26, 26, nós vemos falando, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em Lucas 22, 19, Lucas 22, era melhor ter deixado marcado, né, Marta? 22, 19 diz: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim.
Também lá em 1 Coríntios, né, Atos Romanos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que normalmente nós temos essa leitura do 1 Coríntios 11, né, falando sobre a Santa Ceia, todo. Eu não sei como é na igreja de vocês, mas na a igreja ao qual eu congrego, a Santa Ceia é uma vez por mês, né? Mas a palavra de Deus diz todas as vezes que se reunirem em meu nome, né? Mas lá em 11:23 vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Então, eles foram lá, né, e comeram daquele pão e beberam, né, aquele cálice depois do Senhor Jesus ter dado graças por aquele alimento, né. Versículo 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, né. Lá em Êxodo 24, versículo 8, vai falar assim, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu uso, essa aqui é a ARC, Almeida Revista Corrigida, mas eu também gosto de usar muito a nova tradução na linguagem de hoje. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então, no Antigo Testamento, a primeira aliança do Senhor com o povo de Israel, certo? Aquele, o sangue que selava a aliança era sangue de animais, né? Sangue de animais que Moisés, aqui nessa passagem, pegou e borrifou sobre o povo para o quê? Para selar, como se fosse carimbar aquela aliança, né? Confirmar. Quando a gente pega um contrato, né, na nossa vida secular, a gente faz o quê? A gente faz uma assinatura para confirmar que você concorda, que você está de acordo, que você está de acordo com aquele contrato. E uma vez que você assina, leva no cartório e confirma, você tem a obrigação legal, dentro da lei, de obedecer aquele contrato. Se porventura passar um tempo e você discordar, não adianta mais. Por quê? Porque você tem que estar de acordo e ciente de todos os termos daquele contrato. Então, o povo de Israel do Antigo Testamento, eles estavam cientes de todos os mandamentos, estatutos, as leis que o Senhor, as ordenanças que o Senhor tinha passado para eles. E eles o quê? Eles confirmaram que aceitavam aquilo, mas infelizmente ao longo da história nós vemos que o povo de Israel transgrediu muitas daquelas leis e se afastou do Senhor. Então Deus é fiel, ainda que nós não sejamos fiéis, né? Então muitos se afastaram de Deus transgredindo, né? Indo contra as leis, né, do Senhor. E para selar, né, selar essa primeira aliança era através do sangue de animais. Lá em Jeremias, mas o que, amada? Assim como eu falei no Antigo Testamento, que o povo de Israel, eles transgrediam as leis e se afastavam do Senhor, e com isso o que acontecia? Essa lei, né, eles se afastaram do Senhor, e as maldições, dentro das ordenanças tinha as bênçãos que viriam se eles cumprissem, e também as maldições que aconteceriam se eles não cumprissem, se eles desobedecessem. E o Senhor, então, no Antigo Testamento ainda, ele anunciou uma nova aliança. Essa seria o quê? Perfeita, eterna, para sempre. Por quê? Porque o dia da expiação, eu vou falar muito basicamente para esse vídeo não ficar muito extenso, mas o dia da expiação, né, que era o dia para eles levarem sacrifícios ao templo, né, para serem sacrificados pelo perdão dos pecados do povo, eles tinham que fazer todos os anos e repetir esses sacrifícios, né? Esses sacrifícios, esse dia, é para lembrar a nossa condição humana como pecadores. Então, é como se eles comemorassem todos os anos o fato deles serem pecadores e precisarem do perdão.
esses animais, esses sacrifícios, eles não traziam o quê? O perdão dos pecados. Então, eles eram repetidas vezes. Então, não era um sacrifício perfeito, puro, que apagasse todas as transgressões de uma vez. Tinham que ser repetidas. Então, o Senhor, nosso Deus, ele anunciou uma nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, dos versículos de 31 a 34, eu não vou ler com vocês para o vídeo não ficar muito extenso, mas deixo para vocês como indicação, Jeremias 31 a 34, mas fala basicamente, né? Deus fala através do profeta Jeremias e anuncia a vinda de uma nova aliança, que seria feita, né? Já foi feita através do nosso Senhor Jesus, com o povo de Israel e Judá, povo de Deus. É uma aliança diferente daquela que foi quebrada pelos antepassados desses povos, né? Por desobediência. E todos os povos do mundo conhecerão a Deus. Essa nova aliança foi firmada pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário em favor do perdão de nossos pecados. Então, essa nova aliança, né, ela foi firmada, selada, né, com o sangue de Jesus. Amém? Então, continuando, né, o versículo 25, né? E disse-lhes, 24, e disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então, é a nova aliança através de Cristo Jesus. Versículo 25, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então, após a festividade da Páscoa e também da instituição da Santa Ceia para os cristãos, para comemorarmos, né, a Santa Ceia em memória do nosso Senhor Jesus e do que ele fez na cruz do Calvário, né, deu a sua vida, se deu em sacrifício para a remissão e o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tinha que acontecer, certo? E o Senhor Jesus estava ciente disso, e ainda assim, por amor ao Pai, né? Amor ao Pai que entregou, né? Que designou, deu a missão ao Senhor Jesus de cumprir, né? Essa missão para a salvação da humanidade, do povo de Deus, né? De todos aqueles que creem em Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi lá e cumpriu. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Vamos ler direitinho para mim não errar, eu não quero errar nada. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, Deus Pai, né, enviou Deus Filho, Senhor Jesus, para essa missão. E por amor ao Pai e por amor a nós, o Senhor Jesus, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, ele foi lá e se entregou por cada um de nós. Amém? E é isso, meus amados. Agora, passando para vocês, né? A nossa Santa Ceia é memória do nosso Senhor Jesus. Amém. Encerramos aqui. Mas alguns estudos anteriores, não lembro se foi no anterior, se foi a 2 anteriores, eu falei que no jantar de Betânia, né? Dei um pulinho no canal e vejam o estudo a respeito do jantar em Betânia, em que aquela mulher, né? Ela foi conhecida como Maria de Betânia. Ela foi lá, pegou aquele frasco de nardo puro, né? Aquele unguento, algumas traduções falam que o perfume caro. Ela pegou aquele perfume caro, né? O equivalente a 300 dinheiros, né? Mais ou menos 300 dias de trabalho. Pegou aquele perfume e derramou sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus. E alguns dos discípulos, vendo aquilo, censuraram a ela, falando que era um desperdício, né?
porque ela estava usando aquele frasco para estar ungindo, né? Preparando o corpo do nosso Senhor Jesus para o sepultamento. O Senhor Jesus fala isso. Ela fez uma coisa para mim muito boa, ela está preparando meu corpo antes do meu sepultamento. E aí alguns censuraram pelo valor daquele unguento, né? Pelo aquele perfume de nardo puro. E eu falei, né? Eu citei que um daqueles provavelmente era Judas Iscariotes, porque ele não porque estavam realmente preocupados em vender aquele perfume para ajudar os pobres, mas sim pensando no seu ganho pessoal. Só que eu só citei isso, não falei o versículo. Mas então hoje eu estou querendo trazer o versículo para não ficar só nas minhas palavras. João, capítulo 12, versículos de 4 a 6, vai dizer assim: Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. O que é ter a bolsa, amados? Ter a bolsa é aquele que cuidava do dinheiro, né? Que ficava com o dinheiro consigo. Era o tesoureiro, né, do grupo, aquele que administrava o dinheiro. E aqui João falando, né, que ele tinha o costume de pegar do dinheiro para ganho pessoal, porque ali era tudo de todos, né? Tanto que a gente vê lá em Atos, a igreja primitiva, né, a primeira igreja, tudo era de todos. As pessoas pegavam suas posses e dividiam entre todos, para que não faltasse nada a ninguém, certo? Para que todos tivessem. E aí eu citei sobre isso. Provavelmente um deles seria Judas Iscariotes, não pensando em ajudar aos pobres, mas sim pensando que era um perfume muito caro e ele poderia ter desembolsado, né, aquele valor. Mas eu agora trouxe para vocês versículos, porque no dia eu não lembrei. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Continue se aprofundando. Vejam Jeremias 31, 31 a 34. E Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até o próximo vídeo.